Tenham todos uma boa noite, sejam todos bem-vindos ao nosso culto nesta noite, hoje dia 28 de junho de 2020, agora são 18 horas e 30 minutos. Obrigado pela sua presença no culto da nossa igreja, Igreja Batista Boas Novas. Sei que algumas pessoas estão aos poucos entrando nesta transmissão online aqui pelo Facebook. Espero que todos vocês se sintam acolhidos e bem-vindos, tá bom? Obrigado pela sua participação. Não esquece, por favor, de pegar as escrituras, estar munido com a Bíblia Sagrada. Também peço gentileza a você, talvez você não tenha o hábito, mas pega um caderninho aí para você fazer as anotações, pega uma caneta, tá bom? Sei que é muito proveitoso, tá bom? Quero aproveitar, antes de mais nada, fazer um convite a você, meu irmão, minha irmã. Às sextas-feiras, a Igreja Batista Boas Novas está promovendo um estudo bíblico, é verdade. Todas as sextas-feiras, às 20 horas, é num grupo privado, tá bom? Alguns estudos nós vamos transmitir online, mas boa parte do estudo bíblico vai ser no privado, num grupo, lá no WhatsApp. Então, se você tem interesse, me procura. Eu sei que uma pessoa me chamou, eu vou adicioná-la, vou passar as informações, mas qualquer pessoa pode fazer parte, tá bom? É uma oportunidade para você ocupar o seu tempo, a sua semana, estudando um tema. E o tema que nós estamos estudando é sobre santidade. Então nós tivemos uma aula introdutória, nós tivemos já a primeira aula e na sexta-feira, a próxima sexta-feira, nós vamos ter a nossa segunda aula. Está sendo bem proveitoso, as pessoas que estão fazendo estão tirando bons proveitos, tá bom? Então se você tem interesse, me procura, você vai ser bem-vindo nesse grupo, tá bom? Mas tem tarefas, tá bom? Pelo menos 3 tarefas durante a semana, tá bom? Então, mas é uma oportunidade para você se ocupar, enchendo aí o seu coração com a palavra de Deus, tá bom? Hoje está acontecendo o último culto do mês de junho, quarta-feira, no culto de oração, já vai ser o primeiro culto do mês de julho. Estamos aí animados para ver o que Deus tem para nós, aquilo que Deus tem reservado para o povo de Deus no mês de julho. Muito bem, vamos estudar a palavra de Deus contida aí no livro dos Salmos, e o capítulo é o 32, tá bom? Então abra a sua Bíblia no livro dos Salmos, capítulo 32, faremos a leitura do primeiro versículo e vamos ler até o versículo de número 5, tá bom? Então abra a sua Bíblia, por favor, Salmo 32, do primeiro versículo até o versículo 5. Se você está anotando, o título do estudo desta noite é Longe do Senhor, tá bom? E o trecho-chave é este que eu acabei de compartilhar com os irmãos, tá bom? Salmo 32, do versículo 1 até o versículo de número 5. Diz assim a palavra de Deus, acompanhe comigo. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Amém? Vou pedir à dona Juliana que ore a Deus, pedindo ao nosso bom Deus que nos abençoe. Vamos orar. Senhor Deus eterno Pai, na tua santa presença, quero lhe pedir que o Senhor venha nos abençoar diante dessa mensagem que vamos ouvir, que o Senhor dê sabedoria ao pastor, para que ele possa falar não palavras de homens, mas palavras do Senhor, Pai. Trabalhe no coração daqueles que estão ouvindo essa mensagem nesta noite, que o Senhor possa ser honrado e glorificado através daquilo que vamos realizar aqui, um culto para o Senhor. Essa é a minha oração, em nome de Jesus, amém. Amém. Muito bem. Deixe-me observar aqui algumas pessoas que estão presentes online, então quero agradecer a presença
deixe-me ver aqui, do irmão Jomar, certamente com a sua família, tá bom? Temos aqui o Diogo e a sua esposa Yasmin participando, o irmão Marco, certamente com a família, o Helenilson participando, a irmã Bruna, certamente com as crianças, e muito provavelmente o esposo também, ou se não, o Douglas está trabalhando. Também temos aqui a Fran, obrigado Fran pela presença, participando conosco, a Noeli, o Samuel, a Neuci, a Marinalva, juntamente essas irmãs com seus respectivos familiares. Sei que algumas pessoas vão entrar nessa transmissão no decorrer aí do nosso culto. Também a dona Roberta entrou, a Gleice. Sejam todos e todas bem-vindos ao culto que vamos prestar ao Senhor. Muito bem, então com a sua Bíblia aberta, eu quero pedir ao irmão e à irmã que observe comigo esse trecho, né? Principalmente o versículo 3 até o versículo 5. Eu quero chamar a tua atenção para a frase dita por Davi: enquanto calei os meus pecados. Enquanto calei os meus pecados, né? Irmãos, todos nós sabemos que o pecado, ele quebra a nossa comunhão com Deus, o pecado elimina as nossas forças, enfraquece o nosso ânimo para as coisas espirituais. Assim sendo, quando eu me encontro com pecados alojados no meu coração, na minha mente, na minha consciência, eu me afasto de Deus. Eu me afasto do prazer que eu poderia ter com as coisas de Deus e eu perco o interesse. É interessante que a Bíblia afirma que quando eu estou longe de Deus, eu estou sem comunhão com Ele. Por isso que biblicamente é tão importante nós reconhecermos os nossos pecados e confessarmos a Deus, né? Precisamos reconhecer os nossos pecados e confessá-los a Deus. Provérbios fala sobre isso, inclusive hoje é dia 28, e eu compartilhei com a igreja hoje, esta manhã, e com alguns irmãos em Cristo, Provérbios 28, 13, né? Abra sua Bíblia, por favor, para o livro de Provérbios 28, 13, né? 28, 13, diz assim. Vocês estão com a Bíblia aberta? Provérbios 28, 13 diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas quando confessa e deixa, alcançará misericórdia. Veja da importância que nós temos de reconhecer e confessar os nossos pecados, para que possamos restaurar a nossa comunhão com Deus. Para que eu e você retornemos à luz, é necessário, você que é convertido, você reconheça o seu pecado, confesse o seu pecado e abandone seus pecados. Quando eu mantenho pecados inconfessos no meu coração, pecados secretos, pecados que ainda estão sendo ali alimentados no meu coração, a Bíblia vai dizer para nós que eu vou me distanciando do Senhor. Eu vou me distanciando. Eu vou perdendo a minha intimidade com Deus. Eu vou perdendo a minha comunhão e eu vou perder o meu relacionamento com Deus. E nesse distanciamento, a pessoa mais prejudicada sou eu mesmo. Obviamente que outras pessoas poderão ser afetadas pelo meu distanciamento. É óbvio. Mas a pessoa mais afetada sou eu mesmo. Desse modo, você que é convertido e você cometeu algum pecado e ainda não tratou dele, eu quero lhe apresentar nesta noite alguns pesares. E quando eu digo pesares, alguns pesares, você que é convertido, pecou e ainda não tratou com o seu pecado,
eu quero dizer para você que você vai ter que lidar com alguns pesares. E pesares quer dizer prejuízos. Você vai enfrentar alguns prejuízos. Você vai enfrentar algumas amarguras, alguns desgostos. Isto quer dizer pesar ou pesares. E de acordo com esse trecho do Salmo 32, o primeiro pesar que um convertido enfrenta longe de Deus é a falta de direção. Você, meu irmão, você, minha irmã, quando você nutre no seu coração qualquer que seja o pecado e você não reconhece ele, você não confessa ele, você não abandona, você tem que lidar com alguns pesares. E o primeiro pesar, o primeiro desgosto, você que é convertido, que você tem que lidar é com a falta de direção. Salmo 32, 3 a 5. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Irmãos, a Bíblia afirma que o Espírito Santo opera na minha mente. Amém? Por isso que o Espírito Santo, ele nos ilumina. O Espírito Santo, ele trabalha na minha mente de tal modo a remover qualquer cegueira espiritual. Então, a partir do momento que eu e você fomos salvos, eu passo a ver a vida de modo correto, não mais distorcido. Eu enxergo, porque agora aquela venda que cobria os meus olhos foram removidas. Então agora eu passo a enxergar, eu passo a ver, eu passo a perceber novas realidades, das quais anteriormente eu nem sequer me dava contas. Eu não me importava, eu não me entendia, mas agora, por causa da atuação do Espírito Santo na minha vida, eu tenho direção. Amém? Eu tenho direção, eu sei aonde vou. Agora eu tenho compreensão. Agora eu sei. Agora eu tenho discernimento. Antes eu não tinha, mas agora eu tenho, porque agora eu tenho uma direção na minha vida. Toda aquela cegueira foi removida. Agora eu enxergo. Agora eu percebo novas realidades. Antes a Bíblia vai dizer que eu era cego, que eu era surdo. Ou seja, eu não tinha direção, eu não tinha compreensão dessas coisas. Mas agora é diferente. Agora eu entendo. Eu entendo melhor o mundo. Eu entendo melhor a Deus. Eu entendo melhor a mim mesmo. Eu entendo melhor os relacionamentos. Eu entendo melhor o meu próximo. Antes eu não compreendia. Eu era cego, surdo. Eu sequer conseguia ouvir a voz de Deus, agora eu ouço a voz de Deus. Porque o Espírito Santo, ele me direciona. O Espírito Santo, ele me ilumina. Então eu comecei a ter noções das quais antes eu não tinha. Eu passei a ter percepções, eu vejo melhor, eu compreendo melhor o mundo ao meu redor. Mas às vezes, porque eu dei bobeira, eu dei uma brecha, eu não cuidei, eu cedi, eu caí em pecado. E essas percepções dessas novas realidades, elas começam a desaparecer. Porque o pecado, ele quebra a minha comunhão com Deus. O pecado quebra a minha comunhão com o Espírito Santo. E eu deixo de ser iluminado. Eu perco a direção. Isso não é bom.
Ou seja, antes eu compreendia melhor as coisas. Eu estava até começando a crescer, compreender mais a Deus, mas porque eu pequei e tenho nutrido pecado no meu coração, tenho ocultado esses pecados, os tenho mantido secretos no meu coração. Agora eu sei por que é que eu não estou conseguindo mais ter direção. Porque eu perdi. Porque a direção vem com a minha comunhão com Deus. Então, às vezes, alguns irmãos em Cristo, pessoas convertidas, elas ficam assim, pensando, o que está acontecendo comigo? Por que eu não tenho mais a direção de Deus? Por que eu não estou mais no caminho certo? Muito provavelmente e acertadamente há pecados inconfessos no seu coração que você não tratou ainda. Você precisa reconhecer esses pecados, você precisa confessar esses pecados e você precisa abandonar. Embora eu e você desfrute essa possibilidade real de termos a direção de Deus nas nossas vidas por causa de pecados secretos, inconfessos, muitas vezes nutrido em segredo, vai me fazer perder essa bendita direção. Então, o primeiro pesar de uma pessoa convertida longe de Deus é você perder a direção. Você perder a direção do Espírito Santo. Nós estamos falando de pessoas convertidas, ok? Não estamos falando de pessoas ímpias. Nós estamos falando de pessoas convertidas que caem em pecado e não abandonam aquele pecado, ficam nutrindo. Essas pessoas vão perder a direção. Muito bem. O segundo pesar de alguém que está longe de Deus, uma pessoa que é convertida, caiu em pecado e não abandonou, o segundo pesar é a falta de poder. É a falta de poder. Talvez você conheça alguém assim. Talvez aquilo que eu estou descrevendo vai ativar a sua memória e você vai falar, puxa, é verdade isso que o pastor está falando. Eu conheço uma pessoa que era da igreja, era convertida, ela caiu em pecado, ela não reconheceu o pecado, ela não confessou o pecado, ela não abandonou o pecado. De fato, eu olho para a vida daquela pessoa, é uma pessoa que não tem mais a direção de Deus na vida dela. E mais, não tem mais o poder de Deus na vida dela. Então são as consequências de alguém que está longe de Deus. Essa pessoa tem que lidar com esses pesares, né? Novamente, leia comigo o Salmo 32, por favor. Ele é muito esclarecedor. Enquanto calei, os meus pecados envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim. E o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. É um crente que está falando aqui, meus irmãos. É um crente. Não é um ímpio, é um crente. Tudo isso que está acontecendo com ele são consequências e pesares de um crente. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Irmãos, a Bíblia, ela afirma para nós que na conversão eu recebo poder. A Bíblia afirma que quando eu recebi a Jesus Cristo como meu Salvador, eu fui revestido de poder. Amém? É verdade. Eu tenho agora a força de Deus comigo, né? Se você ler a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, você verá de uma forma incisiva essa afirmação que eu posso me fortalecer em Deus. Como convertido, eu tenho em Deus poder, eu tenho forças. Eu sou forte em Deus. A Bíblia vai dizer, inclusive, nos Salmos, que Deus é o meu castelo forte. Amém? Sabe quem é que pode dizer que Deus é o meu castelo forte? Somente os convertidos, porque é verdade.
Essa pessoa é convertida, então Deus é a sua fortaleza. Ele é forte agora em Deus. Deus é o seu baluarte, Deus é a sua cidadela, Deus é o seu refúgio. Então em Deus eu sou forte. O que isso quer dizer? Que eu tenho poder. O que isso quer dizer? Isso quer dizer, deixe-me explicar. Coisas que antes eu não era capaz de suportar, agora suporto. Coisas que antes eu era incapaz de fazer, agora eu consigo fazer. Coisas que antes era impensável que eu conseguiria realizar, hoje consigo. Por que é que hoje eu consigo? Porque eu tenho o poder de Deus atuando na minha vida. Esses são alguns dos benefícios que a cruz de Cristo nos proporciona. Eu tenho poder em Deus. Hoje, por exemplo, eu sou capaz de perdoar. Veja que maravilha! Antes eu era incapaz de perdoar. Hoje eu sou capaz de me controlar. Hoje eu sou capaz de fugir da aparência do mal. Antes não. Então eu tenho poder hoje de resistir o diabo. Antes eu não tinha, eu era uma presa fácil. Hoje eu posso ser servo da justiça. Hoje eu posso ser servo de Deus. Hoje eu tenho poder em Deus para dar frutos dignos de arrependimento. Hoje eu tenho poder de aborrecer o mal. Hoje eu tenho o poder de vencer o maligno. Hoje eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso todas as coisas em Deus. Mas quando eu me afasto de Deus, porque eu caí em pecado, não reconheci o meu pecado, não confessei o meu pecado, eu não abandonei o meu pecado, eu vou perder esse poder de Deus. Eu vou perder. Eu não vou conseguir mais perdoar, porque só consegue perdoar quem tem o poder de Deus atuando na vida dele. Eu não vou poder me controlar, eu vou perder o controle emocional, eu vou perder o controle volitivo, eu vou perder o controle racional, eu vou perder, porque é o Espírito Santo que me dá o controle. Eu vou perder a capacidade de discernir a aparência do mal, eu vou, né? Aí alguém me flagra e fala, onde é que você estava? Eu estava lá, mas por que você estava lá? Nem percebi. Você não percebeu? Não. Sabe por quê? Porque você perdeu a capacidade dada por Deus de discernir essas coisas. Você não vai conseguir mais resistir o diabo. Você não vai conseguir mais vencer o maligno. Você vai estar enfraquecido, fraco espiritualmente. Assim sendo, meus irmãos, longe de Deus, qualquer um de nós ficamos vulneráveis. Porque é Deus que me concede o poder. Por isso que alguns crentes fracos vivem no pecado, não conseguem mais resistir. Porque somente quando eu mantenho e venho nutrir a minha intimidade, a minha comunhão com Deus, é que eu tenho poder. Aí, sabe o que acontece? Deixa eu dar aqui um exemplo prático de você que talvez esteja pensando aí no seu lar. Mas isso não é lá grande coisa, perder aí o poder de Deus. Isso não é lá grande coisa. Deixa eu dar aqui um exemplo muito prático, muito prático. Pense comigo, imagine por algum momento alguém da sua família, ok? Pegar uma área bem delicada. Sua família é algo muito delicado, né? Alguém da sua família sofre um acidente grave, ok? Hipoteticamente. Essa pessoa adoece, ok? Ou essa pessoa está enfrentando um problema muito delicado, ok? Mas você está bem com Deus. Você tem a direção de Deus e você está debaixo do poder de Deus, né?
Você está bem com Deus. Você está em comunhão com Deus. Veja só. Aquela pessoa, aquele seu parente, aquele seu familiar está passando por uma situação muito delicada, mas você está bem com Deus. Preste atenção. A maneira como o irmão ou a irmã vai reagir ao problema daquela pessoa que vai te afetar, ok? Porque você ama, porque você considera. A maneira como você vai reagir diante desse problemão, você por estar bem com Deus, a maneira como você vai reagir é totalmente diferente se você não estivesse bem com Deus. Você pode ter certeza. Se você estivesse longe de Deus, a sua postura, o seu testemunho, a sua reação, o seu ânimo, a sua disposição para enfrentar aquele problema, junto com aquele seu parente, junto com aquele seu familiar, a sua reação ia ser completamente diferente se você não estivesse bem com Deus. Não quer dizer que se você está bem com Deus, você não sofra, mas você está amparado, você está fortalecido. E seria completamente diferente se você não estivesse bem com Deus, né? Deixa-me dar aqui algo para você pensar. Eu, como pastor, eu já participei, estive à frente, presidi, preguei em muitos funerais, mas em muitos mesmo, né? E é muito triste, viu? É muito triste participar de um funeral. Foram vários já que eu preguei, eu acompanhei, inclusive pedi permissão para assumir a liderança e corri atrás de todos os detalhes. É muito difícil lidar com um funeral, é muito difícil. Mas eu notei algo ao longo dessa minha pequena jornada como pastor. Eu notei que existe uma diferença considerável entre aqueles que estão bem com Deus em relação àqueles que não estão bem com Deus. A maneira como eles reagem a uma situação de luto, por exemplo. E por que aqueles que estão bem com Deus reagem de uma maneira e aqueles que não estão bem com Deus reagem de outra maneira? A resposta é muito simples. É que para aqueles que estão longe, falta-lhes o poder de Deus. E às vezes você conversa, por exemplo, com uma viúva, ou uma pessoa que ficou sem os pais, ou um esposo que ficou viúvo, uma esposa. Às vezes a gente olha ele sereno, ele tranquilo, ele em paz, triste, muito triste, mas você vê ele serenamente. E você fica pensando, de onde ele consegue forças? De onde? Do Deus que o fortalece. É ali que ele encontra forças. E eu poderia citar aqui outros exemplos de pessoas adoentadas, tristes porque estão enfrentando aí talvez um tratamento muito delicado. E você vê a diferença, a postura daqueles que estão cheios do Espírito Santo, né? Daqueles que estão muito fragilizados. Isso tem a ver com a sua intimidade com Deus. Isso tem a ver com a sua relação com Deus. Quando nós estamos longe de Deus, nós perdemos o poder. Não quer dizer que um crente não venha chorar, não venha ficar triste. Até os crentes mais fiéis choram e sofrem. Mas esses crentes, meus irmãos, eles são fortalecidos dia a dia. Inclusive, eles podem fazer valer aquele trecho bíblico que fala que o chorar pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Eles têm essa esperança. Isso vai passar, daqui a pouco eu vou estar melhor, né? Então, quando você enfrenta uma luta, né, e você demora muito tempo para recuperar, isso tem a ver com a falta de poder que o Espírito Santo pode lhe conceder, né? Nós que somos dirigidos pelo Espírito Santo, né, temos a iluminação dele, somos revestidos do poder de Deus, talvez a gente até leve um baque muito grande, né, um susto muito grande, um choque muito grande, mas eu me recomponho rapidamente, eu não fico prostrado. E por que é que eu não fico prostrado? Porque o Senhor me sustenta pela mão, Ele me levanta. E não demora para levantar, Ele levanta logo.
Porque eu estou forte em Deus. E quando nós estamos longe de Deus, nós nos enfraquecemos. Você acha que essa narrativa aqui de Davi não é de alguém enfraquecido? É, mas ele não quer ser assim. Ok? Então, este é o segundo pesar de alguém que está longe, de um convertido que está longe de Deus, é a falta de poder. Ok? Em terceiro lugar, um terceiro pesar de alguém que está longe de Deus é a falta, isso aqui é bem interessante, é a falta de satisfação para viver. Quando você está longe de Deus, você enfrenta uma falta de satisfação para viver a vida de Deus. Veja novamente o Salmo, a tristeza desse moço. Convertido, viu? Convertido. Salmo 32, 3 a 5, diz assim: enquanto calei, os meus pecados envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos. Todo dia. Tua mão pesava dia e noite sobre mim. O meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado. E a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Veja só. Enquanto calei os meus pecados. Talvez você diga assim: eu sei o que eu fiz, tá bom? Eu sei o que eu fiz. Não somente eu erro nessas áreas, mas quer saber, eu nem me importo mais, tá bom? Eu não me importo mais. E essa pessoa, indiferente agora com a vida de Deus, ele passa a viver agora como se nada de errado estivesse acontecido com a vida dessa pessoa. Essa pessoa ela não tem mais a direção de Deus, por quê? Nós sabemos que o pecado quebra a nossa comunhão com Deus, ok? Você é convertido. Você pecou, você não vai perder a sua salvação, porque é impossível perdê-la, ok? É possível perder, mas você vai perder a direção de Deus, ok? Então você é convertido, permaneceu no pecado, você não reconheceu o seu pecado, não confessou e não abandonou ele, você vai perder a direção, ok? Você também vai perder o poder de Deus atuando na sua vida. Mas você diz, mas tá tudo bem, tá tudo bem. Não tá bem, mas você vai dizer, tá tudo bem. Como que você vai passar a viver agora sem ter o prazer para viver? Diga para mim. Como é que você vive nesse mundo sem a alegria do Senhor? Como? Eu vou dizer como. Isso não vai ser novidade para ninguém, porque a gente vê muito convertido aí, em pecado, vivendo como se nada tivesse acontecido. Eu vou descrever a você agora como que vive essas pessoas que não tem mais a direção de Deus, não tem mais o poder de Deus na vida deles e não tem mais a alegria do Senhor, porque eles perderam a satisfação para viver. Sabe o que eles vão fazer a partir desse momento? Eles vão buscar no mundo. É ou não é? Eles vão buscar no mundo alguma coisa que se aproxima daquilo que eles perderam em Deus. Só que não vai encontrar. Não vai encontrar. Não há nada no mundo criado que se iguale à satisfação que eu e você podemos ter em Deus. É indescritível, é inigualável. Não há. Mas a pessoa vai procurar no mundo. Ela vai procurar no entretenimento esta alegria. Ela vai procurar no prazer ou nos prazeres oferecidos pelo mundo. Ela vai procurar. E ela vai procurar também nas distrações para ter contentamento, né? Ela vai trabalhar e ela não vai ver a hora de chegar em casa para talvez beber aquela cervejinha,
Ou talvez aquele senhor ou aquela senhora ir por bar, encontrar-se com os amigos. Ou talvez, sei lá, né? Vamos jogar bola para a gente tentar encontrar aqui uma distração, um divertimento. A pessoa vai criar uma distração. Ele vai procurar um divertimento, um entretenimento, para que ele consiga, sabe, manter a vida no seu ritmo normal, porque tem que trabalhar, tem conta para pagar, tem filho para criar, tem relacionamento com o esposo que é conturbado. Onde é que ele encontra a satisfação? Então ele vai buscar nos seus vícios prazer. É isso que explica, por exemplo, porque muitos jovens e adultos eles vivem debaixo da drogadição, da maconha. Por que tem que fumar maconha? Porque a pessoa tem que entrar em êxtase e anestesiar a mente delas. Porque elas não encontram paz em Deus. Está entendendo? Elas não têm paz de espírito. Elas não têm a satisfação do Senhor. Então tem que se drogar mesmo, né? Quando não serve mais a maconha, eles vão pro crack. Eles vão pro crack. Mas por que eles usam crack? Eles têm que ficar assim um pouco eufórico, feliz, porque eles só têm isso. Eles se instalam nos prazeres da carne. Por que alguém bebe ao ponto de ficar alcoolizado, de encher a cara? Por quê? Porque não tem alegria em Deus. Não tem. Não tem satisfação em Deus. Então ele vai criar um divertimento, ele vai buscar alguma satisfação nas coisas do mundo. E você vê as pessoas do mundo buscando, inclusive, numa vida sexual desgenerada, né? Você vê pessoas procurando essa satisfação, esse contentamento em pessoas, em sexo. E eles vão se frustrar, porque acaba sendo uma droga também. E como que funciona uma droga? Você faz uso dela e ela tem um efeito momentâneo de alegria. Quem já usou algum tipo de entorpecente, ou bebida alcoólica, ou se mergulha nos prazeres da carne, sabe que o prazer ele é muito curto. E aí, para ele repetir a dose, ele tem que dobrar a dosagem. E é onde entram os vícios. Quando ele vê a sua vida, que era aquela busca de prazer, aquela busca de felicidade, virou um inferno. Porque agora ele não consegue manter o vício. Tem que roubar para manter o vício. Ou tem que brigar. Aí aquele prazer não é mais prazer. Sabe, vira uma confusão. Você olha para a vida da pessoa, ela não tem mais nem qualidade de vida. Quando não, muitas pessoas adoecem porque contraíram uma doença. Ou porque mergulhou no tabagismo, ou porque mergulhou nas drogas, aí tem que lidar com algum outro problema. Ou uma pessoa que entrou em relação sexual ilícita, contraiu uma doença venérea. E daí? Cadê a alegria deles? Vai virar em um profundo aborrecimento. E você vê algumas pessoas que são convertidas infelizes. Completamente infelizes. Essa pessoa não tem mais, essa pessoa não pode dizer, eu me alegro no Senhor, no Deus da minha salvação. Eu não preciso de drogas. Eu não preciso de bebida alcoólica. Eu não preciso me envolver com muitos relacionamentos extraconjugais. Eu não preciso. E por que eu não preciso? Porque eu sei onde procurar a satisfação verdadeira. Isto me basta. Então, não faz o menor sentido essa pessoa precisar criar tantas distrações, inventar tantas distrações, procurar tanto entretenimento e no final passar mal por aquilo. Está atrás das grades, por exemplo, né? Para sustentar o vício começou a traficar e agora está atrás das grades. Que contentamento essa pessoa tem atrás das grades? Nenhuma. É só dores e pesares. Sabe que é aquilo que a Bíblia fala, um abismo chama outro abismo? Essa pessoa está mergulhada em abismos. E como que alguém pode ter paz verdadeira em abismos? Não tem. E onde tudo isso começou?
enquanto calei os meus pecados. O grande problema é que existem fases na vida que são tão sombrias, e convenhamos, boa parte da vida é na manutenção de problemas, né? Convenhamos. A maior parte da vida ela é gasta na manutenção de problemas, de dificuldades. E eu pergunto, como que se administra isso sem ter satisfação para viver? Como que se administra isso? Se você não tem satisfação para viver. Por isso que muitas pessoas metem tiro na cara. Por isso que muitas pessoas cometem suicídio. Ou quando não, por isso que muitas pessoas acabam se mergulhando em medicamentos antidepressivos. Ou se drogam, ou ficam se deprimindo no quarto ouvindo músicas melancólicas. Ou ouvindo rap. Por quê? Porque tem que afagar esse vazio que está na alma delas. Somente Deus pode me libertar dessas dimensões. Somente Deus. E Ele me basta. Você vê tantas pessoas atrás de drogas, atrás de bebidas e sexo, justamente para poder cobrir esse vazio que está na alma deles. Mal sabem que esse vazio só pode ser preenchido com a presença gloriosa de Deus. Somente a presença gloriosa de Deus pode preencher esse vazio no coração dessas pessoas. O salmista declarou algo muito interessante no Salmo 84, versículo 10. Eu quero que você leia comigo esse salmo. Nós estamos chegando ao final. Salmo 84, versículo 10. Você precisa ler esse trecho, ok? Salmo 84, versículo 10. Leia comigo, por favor. Diz assim a palavra de Deus. Presta atenção. Um dia na tua presença vale mais do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Só vai entender isto aquele que não tem o que esconder de Deus. Porque não deve nada, não tem nada encoberto, nada que precisa ser descoberto, nada oculto. Ele reconhece que um dia na presença de Deus vale mais do que estar em qualquer outro lugar. E tenho certeza que muitas pessoas vão tentar encontrar prazeres em qualquer outro lugar. Nas festas, nas danceterias, nos bares, nas discotecas, naquele canto onde que vendem drogas. O salmista está falando, eu prefiro ficar apenas um dia na tua presença do que 1000 em qualquer outro lugar. E por que ele reconhece isso? Porque ele sabe que satisfação verdadeira ele vai só encontrar em Deus. E somente aqueles que estão em plena comunhão com Deus sabem do que o salmista está falando aqui. Alegria verdadeira, não fingida, não maquiada em medicamentos ou drogas, não camufladas em perversidade. Prefiro um dia na presença do Senhor do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Pois bem, meus irmãos, percebo, senhores, que quando nós pecamos, eu tenho muitos prejuízos. Graças a Deus, Ele nos permite irmos a Ele através da confissão. 1 de João capítulo 1, versículo 9 nos ensina. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Que promessa maravilhosa! E muitos crentes estão privando a si mesmos
e sofrendo inúmeros pesares por causa que eles desejam cultivar pecados secretos. Alguns nem tão secretos assim, não é verdade? No final, essas pessoas enfrentam um vazio do tamanho de Deus. Então, quando você está longe do Senhor, você que é convertido, você perde a direção, você vai perder o poder e você vai perder a satisfação para viver para Ele. Aí você vai passar a disfarçar e preencher a sua vida com coisas periféricas que dá uma sensaçãozinha de prazer tão pequenininha, passa logo em seguida e você sente um amargo muito profundo e pior, uma profunda sensação de culpa. E para você poder conviver com a sensação, não viver com a sensação de culpa, você vai cauterizando sua mente. Você vai se convencer que aquele estilo de vida profano é o correto e não é. Que você de fato encontrou aquilo que se procura chamado felicidade. E você está se infelicitando. Vamos ler novamente o trecho principal e com isso vamos estar terminando a mensagem desta noite. Salmo 32, versículo 3 a 5. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim. O meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Vou pedir a dona Juliana que dedilhe uma melodia. Enquanto ela estiver dedilhando uma melodia, eu quero desafiar você a pensar um pouquinho sobre a sua vida. Eu quero desafiar você a analisar a sua vida, tão somente à luz daquilo que foi ensinado aqui nesta noite, neste culto. Mais uma vez, aquilo que está sendo dito, não está sendo dito para as pessoas que não conhecem a Deus. Para as pessoas que não conhecem a Deus, não faz o menor sentido o que eu falei. Mas para as pessoas que conhecem a Deus e sabem o que é ter direção, o que é ter uma vida cheia do poder do Espírito Santo e ter satisfação para viver a vida de Deus, sabe que não vale a pena cultivar qualquer que seja o pecado no seu coração. Mas pastor, que garantia eu tenho que eu não vou pecar mais? Você tem uma promessa. Você não tem garantia, você tem uma promessa. Que todas as vezes que você precisar, a porta da graça está aberta para você. E você pode acessar a porta da graça quantas vezes você precisar, até que você vença. Garantias você não tem, mas você tem promessas. Que se você for a Deus arrependido, Ele vai te perdoar. Mas se eu falhar, pastor, logo em seguida, se você for a Deus em fé, Ele vai te perdoar. Então não tenha medo, não permita que Satanás minta para você, que ele te engane. Deus tem interesse em você. Profundo interesse por você. Então, se Deus falou ao seu coração nessa noite, você precisa buscá-lo. Reconheça o seu pecado. Confesse e deixe. Fala com Deus. Fala com Deus, meus irmãos. Fala para Ele. Fala para Ele. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. E você verá o Espírito Santo restaurando
a direção, o poder e a satisfação para viver a vida de Deus. Que Deus te abençoe. Pensa sobre isso. Numa oração silenciosa, o culto dessa noite vai se encerrar. Não com a minha oração, mas com a tua confissão. Boa noite a todos.